Bom dia, meus amores! Estamos iniciando mais uma semana de aula, mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Andressa. É um prazer imenso ter você aqui todas as manhãs. A tia Andressa se sente muito feliz em saber que pode contar com você. Vamos iniciar essa aula, essa segunda-feira. Eu acredito que está todo mundo ainda com um pouquinho de sono, um pouquinho de preguiça, mas a gente vai mandar a preguiça embora e iniciar a aula, tá bom? Porque a gente tem muita coisa legal para ver hoje. Vamos iniciar? Vamos lá! Então, nós vamos iniciar a nossa aula de português hoje. Tia Andressa, o que a gente vai ver, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Hoje nós vamos estudar um gênero textual chamado histórias em versos. Vocês sabem o que são histórias em versos? Não? Pois nós vamos descobrir juntos e vamos conhecer uma nova letrinha. Qual será a letrinha dessa semana? Vocês vão descobrir também. A tia Andressa trouxe uma mensagem especial para vocês, meus queridos alunos, meus amores. Dizer para vocês que mais uma semana se inicia, que seja de paz e de muitas alegrias. E aí a tia Andressa trouxe aqui essa imagem bonita que diz assim, ó: bom dia! Manhãs que se renovam, esperanças, alegrias, fé, recomeços, há muito que apreciar e muito que se viver, não é mesmo? Vamos agora para as habilidades, tia Andressa. Quais são as habilidades que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Vamos lá saber quais são? Primeiro, nós vamos ativar os conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, os interlocutores, o espaço, o contexto de circulação, os propósitos comunicativos, que é a finalidade, e falar um pouquinho sobre o gênero. Vamos também ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, poema, cantiga e histórias em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras. Vamos também identificar os fonemas e sua representação por letras. E por fim, nós também vamos reconhecer em textos versificados versos, estrofes, rimas e sonoridades. Vamos lá! A nossa agendinha do dia, o que é que vai ter na aula de hoje? Primeiro, a tia trouxe para vocês uma leitura de leite chamada A Pipa e a Flor. É uma história muito legal, muito interessante que nós vamos ler hoje. Depois nós vamos estudar o gênero textual Histórias em Versos e a tia trouxe para vocês uma história muito interessante também, chamada A Boca do Sapo. Nós vamos ver as características do gênero textual, histórias em versos, vamos ver o reconhecimento de estrofes e de versos dentro do texto, conhecendo a letra e a família silábica da letra C e, por fim, nós vamos fazer a leitura de palavras com a letra C. Nossa aula está bem recheada, não tá? Então, hora da história, um momento muito legal na nossa aula. Então a gente tem que estar com os ouvidos bem atentos para ouvir a história, entender tudo que vai acontecer nela. Vamos lá? Mas antes a tia trouxe uma perguntinha para você. A tia quer saber se você já viu uma pipa. A tia Andressa já viu. Vocês viram? Eu tenho certeza que sim. Tem muitos coleguinhas aí em casa que gostam de brincar de pipa, não tem? Então vamos lá. Segunda perguntinha, olha aí, você já brincou de pipa? Sabe o que faz ela voar bem alto? Digam aí pra tia, vocês sabem? Os meninos, eu tenho certeza que são craques em colocar a pipa para voar alto, não são? Tem meninas também que adoram brincar de pipa, a tia Andressa gosta. Vamos ver qual é a outra pergunta. Você, olha que pergunta interessante, você já teve vontade de ser igual a uma pipa? Como assim, tia Andressa? Se você já sonhou em poder voar alto no céu? Vocês já sonharam? A tia Andressa, quando ela era criança, ela gostava de admirar os pássaros, principalmente a águia. Ela achava um pássaro muito bonito e aí ela achava bonita a forma como ele voava. Então, eu já tive vontade de ser igual a uma pipa. E você? Então, vamos agora conhecer essa história? A história chama-se A Pipa e a Flor. O menino confeccionou uma pipa. Ele estava tão feliz que desenhou nela um sorriso.
Todos os dias ele empinava a pipa alegremente. A pipa também se sentia feliz e lá do alto observava a paisagem e se divertia com as outras pipas que também voavam. Um dia, durante o seu voo, a pipa viu lá embaixo uma flor e ficou encantada. Não com a beleza da flor, porque ela já havia visto outras mais belas, mas alguma coisa nos olhos da flor a havia enfeitiçado. Resolveu então romper a linha que prendia a mão do menino e dá-la para a flor segurar. Quanta felicidade ocorreu depois! A flor segurava a linha, a pipa voava, na volta contava para a flor tudo o que vira. Aconteceu que a flor começou a ficar com inveja e ciúme da pipa. Invejar é ficar infeliz com as coisas que o outro tem e nós não temos. Ter ciúme é sofrer por perceber a felicidade do outro quando a gente não está perto. A flor, por causa desses dois sentimentos, começou a pensar: se a pipa me amasse mesmo, não ficaria tão feliz longe de mim. Quando a pipa voltava do seu voo, a flor não mais se mostrava feliz. Estava sempre amargurada, querendo saber com quem a pipa estivera se divertindo. A partir daí, a flor começou a encurtar a linha, não permitindo a pipa voar alto. Foi encurtando a linha até que a pipa só podia mesmo sobrevoar a flor. A pipa, cansada da atitude da flor, resolveu romper a linha e procurar uma mão menos egoísta. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Essa foi a nossa história de hoje, a pipa e a flor. Vocês gostaram? Acharam ela interessante? A tia trouxe para vocês um questionamento para refletirmos sobre essa história. Você acha que a inveja é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? De acordo com a nossa história, vocês viram que a flor ela teve inveja da pipa. Então, vocês acham que esse sentimento é um sentimento bom ou um sentimento ruim? É um sentimento que traz coisas boas pra gente, pra nossa vida? Não, né? Se não traz coisas boas, se não nos deixa felizes, então só pode ser um sentimento ruim. Muito bem. Vamos continuar. Então, agora nós vamos ler mais uma história bem legal, bem gostosa. Vamos observar essa imagem. O que é que vocês veem nessa imagem? Um sapo, um gato. O sapo está onde? Dentro de um lago, né? Será do que nossa história vai falar? Vamos conhecer? A tia trouxe uma perguntinha para vocês. A pergunta é assim: você sabe o tamanho da boca de um gato? Quem tem gato em casa, observa aí a boquinha dele. Vocês sabem o tamanho da boca do gato? E a boca de um sapo? Vocês já viram o tamanho dela? Principalmente aquela língua que ele tem, que serve para ele pegar os alimentos dele. Vocês já viram? Muito bem. Você acha que eles têm boca grande ou boca pequena? Observem a boquinha de vocês. Vocês acham que ela é grande ou é pequena? Aí compara com a boca do sapo. Do gato, você acha que a sua é pequena, que a sua é grande, que a do sapo é grande, que a do gato é pequena? Vamos descobrir qual é o tamanho da boca do sapo, da boca do gato? Vamos descobrir? Então vamos lá para a nossa história. O nome da história chama-se A Boca do Sapo. O sapo estava na beira do rio. Passou o bode e falou: sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu: não, minha boca é pequena. E o bode falou: boca pequena é a boca do tatu. Passou um tatu e falou: sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu: não, minha boca é pequena. E o tatu falou:
Boca pequena é a boca do gato. O gato passou e falou: sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu: não, minha boca é pequena. E o gato falou: boca pequena é a boca do coelho. O coelho chegou falando: vai ganhar o bolo quem apagar as velas com um sopro só. E o sapo, todo contente, falou: ora, quem tem a boca grande sou eu. E aí, gostaram da história? Essa história é uma história de Mari França. Vamos observar essa história? Primeiro, vamos lá? Tia, essa história parece uma história, o jeitinho que ela está estruturada, lembra do gênero textual que a gente estudou semana passada. Qual foi o gênero? Vocês lembram? Poema. Ela não lembra um poema? Lembra. Por que ela lembra um poema? Porque ela está dividida em... Muito bem, ela está dividida em versos e ela está dividida em estrofes. Por isso que ela lembra um poema. Mas vocês lembram qual era a finalidade do poema? O poema ele servia para emocionar, para encantar, para trazer um sentimento, não é? Essa história, ela está emocionando alguém, alguma coisa? Não, né? Ela está contando o quê? Está contando uma história. A história de quem? Do sapo, da boca que ele tinha. Então, será se ela é de fato um poema? A tia vai dizer para vocês. Ela se enquadra no gênero poema, só que nós chamamos ela de histórias em versos. Por quê? Porque esse poema em si, essa história em versos, é um poema narrativo. Ele vai contar uma história. Diferente do poema que nós já conhecemos, a história em versos, ela tem essa finalidade de contar histórias. E outra coisa muito importante, sempre trazendo personagens, sempre traz, na grande maioria das vezes, ela traz falas, como é o caso dessa história em si. Percebam, vocês estão percebendo que tem personagens, que tem falas, que tem um lugar onde acontece tudo isso? Tem um enredo, tem uma história, não tem? Então, essa é a história em versos, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história em versos. Todo texto, toda história tem que ter um título. Essa história tem um título, não tem? Qual é o título da história? A Boca do Sapo. Também tem que ter um autor, uma autora. Alguém tem que ter escrito essa história. Quem foi que escreveu essa história? Nós vimos que foi Mari França, lá embaixo. Ó. O título aqui em cima, o nome da autora lá embaixo, Mari França. Nós estudamos que os poemas e também as histórias em versos, elas são divididas em estrofes e versos. Esse texto tem estrofes? Tem estrofes. Quantas estrofes? 4. Vamos ver quais são as estrofes, ó. Primeira estrofe. Aqui embaixo, segunda estrofe. Terceira estrofe e a quarta estrofe. Muito bem, cada estrofe é composta por alguns versos. Aí vocês lembram que nós estudamos que os poemas, eles têm rimas, eles têm sonoridades. Essa história em versos, ela possui rimas? Não, né? Mas nós vamos, as rimas, elas continuam fazendo parte do texto Histórias em Versos. Mais na frente, nós vamos ver outra história em versos que possui rimas, tá certo? Mas as rimas continuam fazendo parte, sonoridade, assim como as estrofes e os versos. Nós vamos continuar estudando essas estruturas, versos, estrofes, rimas. A tia só quer que vocês entendam que a diferença do poema que nós estudamos na semana passada para a história em versos é que o poema, ele tem a finalidade de sensibilizar, de trazer um sentimento, uma emoção. A história em versos, ela é uma poesia narrativa, ela vai narrar, ela vai te contar uma história. Nós, através dessa história em versos, descobrimos uma história que, se nós quisermos mais na frente transformar em um texto narrativo, com parágrafo, com falas, a gente consegue, não consegue?
apesar daqui já ter falas. A tia vai destacar para vocês agora um pedacinho. Se vocês perceberem, em algumas estrofes, esse pedacinho ele vai se repetir, que é esse aqui, ó. Sapo, você tem uma boca grande. Quem foi que falou isso na primeira estrofe pro sapo? Foi o bode. Sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu: não, minha boca é pequena. Lá na segunda estrofe, também vão falar para ele. Quem é que vai falar? O tatu vai falar pro sapo: sapo, você tem uma boca grande. E o sapo mais uma vez vai responder: não, minha boca é pequena. Na terceira estrofe, outro personagem vai falar pro sapo. Quem é o personagem? O gato. Vai dizer: sapo, você tem uma boca grande. E o sapo mais uma vez vai responder: não, minha boca é pequena. Quando é no final da história, o coelho chega e diz que quem com um sopro só conseguir apagar a vela vai ganhar o bolo inteiro. O sapo, como já tinham dito que ele tem boca grande, então ele disse: epa, o bolo é meu. Então, vamos agora conversar um pouquinho mais sobre essa história, sobre a história A Boca do Sapo. A tia trouxe alguns questionamentos para vocês. Vamos ver se vocês lembram os questionamentos? Vamos lá. Primeiro, qual era o título da nossa história? Tá aqui, né, de uma forma bem grande, para todo mundo saber. O título da nossa história é A Boca do Sapo. Muito bem. Vamos fazer uma outra perguntinha. Quem são os personagens da história? Além do sapo, aparecem alguns animais que dizem que ele tem uma boca grande. Vocês lembram? Bora lá. Com a tia, quem é o primeiro animal? Bode. Quem mais aparece? Gato, tatu, coelho. Vamos ver se vocês acertaram? Bora lá. O primeiro personagem, o principal de todos, é o sapo, né? A história toda vai acontecer por conta do sapo. Então, fora o sapo, tem o bode, o tatu, o gato e o coelho, ó. Muito bem, responderam direitinho. A tia quer que vocês me digam agora. De acordo com os animais, como era a boca do sapo? A boca do sapo era pequena? Pessoal, eles diziam? Não. Lembram que a tia marcou, circulou lá no texto, no slide passado, que disseram que a boca do sapo era como? Grande, olha o tamanho dessa boca. Mas por que será que o sapo tem uma boca desse tamanho? Não é? Nós vamos descobrir. Vamos lá. Então, como era a boca dele? Grande. Muito bem. Agora que nós já falamos um pouquinho do nosso gênero, que nós já interpretamos a nossa história, nós vamos conhecer a letrinha da semana e o som dela, nós vamos conhecer a letra C. E a tia trouxe para vocês aqui, ó, a letrinha C nas 4 formas que vocês conhecem: maiúscula na imprensa, minúscula na imprensa, maiúscula cursiva e minúscula cursiva. Vocês sabem como é o som da letra C? Sabem? Quando a gente diz assim, ó, casa, casa. Olha o sonzinho inicial que a gente faz, é um sonzinho K. Vamos repetir aí de casa com a tia? Sonzinho K, que é o som de casa. E aí, a tia trouxe para vocês aqui 2 imagens. C de cavalo e o C de boca. Cavalo e boca. Mas vocês conhecem a família silábica do C? Muito bem, tem alguns coleguinhas que disseram que conhecem, mas eu tenho certeza que nem todo mundo conhece. Então vamos conhecer ou relembrar ela juntos? Vamos lá. A tia trouxe para vocês aqui 2 imagens da família silábica do C. A família silábica do C é como toda e qualquer família silábica que a gente conhece. Só que vocês estão vendo que a tia marcou 2 sílabazinhas que faz parte da família silábica. Por que a tia marcou? Porque nós vamos ver que elas têm um sonzinho diferente. A gente não fala ca, que, ki, co, cu, não. A família silábica do C é assim, ó. K, vamos repetir com a tia. K, C, si, co e o cu.
a família silábica do C, o Czinho, ele vai ter dois sons. Quando eu for pronunciar C com A, C com O ou C com U, é K, Có, Cu. Quando for C com E ou C com I, é Sé, Si, tá bom? Então, se o C vier acompanhado da vogal A, O, U, o som é esse, que é K, Có, Cu, tá bom? Se ele vier acompanhado do E e do I, o som é esse, que é Sé, Si, tá bom? Então, vamos ver quais são as imagens que a tia trouxe aqui para vocês verem como isso é verdade. Qual é a primeira imagem que aparece aqui embaixo do K? Uma casa. Olha o sonzinho. Casa. C com E aparece um nome. Que nome é esse? Muito bem. Cenoura. Cenoura. Depois do cenoura nós temos uma cidade. Repete com a tia. Cidade. Depois, nós temos um coco, coco. E por último, nós temos um personagem do sítio, a Cuca. Muito bem, então vamos trabalhar um pouquinho mais. A tia trouxe para vocês uma adivinha. Quero ver se vocês são para adivinhar. Vocês são? Nós finalizamos o mês de junho, né? Mês das festas juninas. Eu tenho certeza que vocês brincaram muito. Tiveram algumas adivinhas, a tia da sala de aula, a tia da TV, a tia da plataforma fez algumas adivinhas com vocês, não fez? Mas a tia trouxe umas para vocês. E eu quero ver se vocês são bons em adivinhar. A tia vai ler e vocês vão ter que me dizer qual é a palavra que a tia quer que vocês completem aqui. Tem só o S com A. Tá faltando uma sílaba. E a tia quer que vocês me digam que sílaba é essa, tá bom? Adivinhe assim. Adivinhe o que eu estou pensando. É construída para morar e pode ser feita de tijolos. É uma? Muito bem. Será que é uma casa? Vocês me responderam. É casa, tia. É uma casa? Vamos descobrir? Olha, é um K mesmo. Então forma o quê, crianças? Casa. Vamos ler com a tia? Casa. Muito bem. A tia trouxe outra. Vamos ver se vocês são bons. Aí tem só elho. O que será que eu vou completar? O que é? O que é? Tem orelhas grandes, gosta de comer cenoura, é rápido e pula para ir de um lugar para o outro. É um? Isso, meus amores, muito bem. Coelho. Eita, mas vocês são bons em adivinhas. Coelho, muito bom. A tia vai trazer nas nossas próximas aulas mais adivinhas, porque eu percebi que vocês mandam muito bem. Então, ó, coelho. Olha a sílabazinha da família que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar um pouquinho mais? A tia tem 3 imagens agora e ela quer que vocês liguem as imagens para os seus respectivos nomes. Vamos ler lá do outro lado quais são os nomes para a gente ver como é que a gente vai ligar? O que é isso aqui? Que nome é esse? Vocês conseguem ler? Vamos ler com a tia? Cama. Cama. Muito bem. Depois, eu tenho uma coleira. Coleira. Muito bem. E por último, vamos ler esse nome? Cogumelo. Então, os 3 nomes são cama, coleira e cogumelo. Onde está a cama aqui, pessoal? Segunda imagem, tia. Então, ó. Ah, a tia ligou primeiro cogumelo. Desculpa, a primeira imagem que a tia vai ligar é do cogumelo. Aqui é a casa do cogumelo. Então, onde é que está o nome cogumelo? Aqui embaixo. Agora sim. A cama, pessoal. Onde é que está a cama? Lá em cima, tia. Você disse que a gente lê o nome cama lá em cima. Então, aqui é a cama. E por último, é a coleira, que serve pra gente colocar no nosso animal, no nosso bichinho, no gato, no cachorro, né? Então, vamos ler mais uma vez os 3 nomes? Cama, coleira e cogumelo. Muito bem.
Vamos ler mais palavrinhas com a letra C? Vamos ler junto com a tia? Ó, percebam que todas essas palavrinhas são iniciadas com a letra que nós estamos trabalhando. Vamos ler com a tia essas palavras? Vamos lá. Primeira, cola. Depois, camelo. Depois, cuia. Caneta. Depois temos carro. Cometa. Cocada e por último, cadeado. Muito bem, vamos ler? Cola, camelo, cuia, caneta, carro, cometa, cocada e cadeado. Muito bem. Aí a tia separou 3 dessas palavrinhas para a gente ver a quantidade de letras e a quantidade de sílabas. A tia separou caneta, cola e cadeado. Essa é uma atividade que a gente faz muito mesmo em sala de aula, no WhatsApp e até aqui na aula da TV. Então vocês já estão craques, tá certo? Bora lá! A primeira palavra, caneta, contem aí quantas letras tem. Muito bem, 6 letras. Vamos saber quantas sílabas ela tem? Como é que a gente descobre quantas sílabas ela tem? Contando a quantidade de vezes que a gente abre a boca para fazer um som. Caneta. Caneta. Quantas vezes eu fiz isso? 3 vezes. Muito bem. Próxima palavrinha, palavrinha menor. Cola. Tem quantas letras? 4 letras. Vocês estão de parabéns. Cola. Quantas vezes a tia fez movimento com a boca? Cola. 2 vezes. Então eu tenho quantas sílabas? 2. Muito bem. Por último, cadeado. Quantas letras eu tenho? Muito bem, 7 letras, tia. E cadeado. Quantas vezes fizemos o movimento? 4 vezes. Olha aí, ó. Cadeado. 4 vezes. Muito bem. E agora nós vamos finalizar a nossa aula. O que foi que a gente aprendeu na nossa aula de hoje? Nós aprendemos um gênero novo, histórias em versos. Aprendemos que os poemas também podem contar histórias. E esse gênero nós chamamos de histórias em versos. Fizemos a interpretação da história A Boca do Sapo. Reconhecemos no texto A Boca do Sapo versos e estrofes, não foi? Trabalhamos o som e a família silábica da letra C. Fizemos juntos a leitura de palavras, não fizemos? Fizemos sim. Identificamos o número de letras e de sílabas das palavras. Muito bem. Então, meus amores, a nossa aula de língua portuguesa de hoje, segunda-feira, chegou ao fim. A tia Amor ter vocês aqui. Então, ela está deixando para vocês um beijo muito especial. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!